A produção de castanhas no Curral das Freiras caiu para metade por causa da doença dos castanheiros. Os sindicatos dos professores aplaudem o regresso da educação física às contas para o acesso ao ensino superior. No Porto Santo há suspeita de uma doença contagiosa entre os coelhos que já provocou a morte de dezenas de animais. Boa noite. Este ano a produção de castanha caiu 50% no Curral das Freiras. Os castanheiros podem mesmo acabar se nada for feito para travar a vespa, que desde 2014 afeta a zona de rebentação do ouriço. O alerta é feito pelo presidente da Junta de Freguesia do Curral das Freiras, que fala em quebras na produção de castanha, na ordem dos 50%. Dada esta quebra que já houve este ano, se nada for feito urgentemente, provavelmente para o ano temos a estar a falar quebras acima de 80% de castanhas no Curral das Freiras. Ainda a semana passada fiz uma visita aí na freguesia e assisti castanheiros a 100% afetados. Isto é, zero ouriços nessa árvore. Tem alguns nas zonas altas do Curral das Freiras, tem zonas com 90% atingidas. A vespa do castanheiro chegou à região em 2014 e desde aí tem atacado a produção no Curral das Freiras, mas também na Ribeira Brava e no Porto Muniz. Manuel Jesus diz que de ano para ano o efeito é cada vez mais devastador e faz um apelo às autoridades. Eu apelo às secretarias em questão, Agricultura e Ambiente, é que tenham em consideração isto. Os castanheiros são um património desta freguesia, fazem parte da sustentabilidade de muitas famílias, fazem parte da sustentabilidade do comércio local. É o nosso ponto, um dos pontos principais de atração turística desta freguesia e que leva isto tudo em consideração. Porque o Curral das Freiras, sem castanhas, sem castanheiros, não será a mesma coisa. Será completamente diferente e para pior. A Secretaria da Agricultura diz que acompanha o problema com preocupação e que o estudo de impacto ambiental, que analisa a introdução de um predador, está concluído e nas mãos do Presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza. A partir do momento que as florestas se pronunciarem, teremos as medidas necessárias para, no fundo, combatermos esta praga. Pensamos que o estudo é muito conclusivo, o de impacto ambiental, muito positivo para trabalharmos no sentido de corrigirmos esta anomalia. O estudo concluiu que a introdução de uma mosca que se alimenta da vespa do castanheiro não representa qualquer ameaça para o ecossistema e recomenda ao Instituto medidas para implementar o combate biológico. A nível de impacto do ponto de vista dos técnicos da Direção Regional e dos técnicos que foram, no fundo, que se pronunciaram, é muito positivo no sentido da introdução do parasitoide no combate, porque é o único neste momento que é possível, que é um combate biológico, mas, como deve compreender, isto há um conjunto de técnicos que têm de pronunciar e temos que respeitar. O combate biológico terá que ser feito na primavera, por altura da rebentação do ouriço, mas para que isso seja possível, até ao final de novembro terão que ser requisitadas as moscas a uma fábrica italiana. Uma doença já provocou a morte a dezenas de coelhos bravos no Porto Santo. As autoridades ainda não sabem ao certo do que se trata, mas suspeitam de um surto de doença hemorrágica viral e temem uma epidemia. No início da época de caça no Porto Santo foi detectada uma doença que está a matar os coelhos. O que temos é um conjunto de aproximadamente 40 coelhos que apareceram mortos, o que não seria expectável. Certamente estariam doentes, mas com que é muito cedo para poder dizer. As autoridades já enviaram material para um laboratório no continente a fim de analisar se se trata da doença hemorrágica viral, uma doença infecto-contagiosa que está a causar preocupação. Dependerá muito da estirpe que for, há estirpes mais mortais e outros tipos menos mortais, mas sabemos à partida que a população de coelhos no Porto Santo era anormalmente grande, que também não vai simplificar o processo, pelo contrário, porque os contactos são mais rápidos, são maiores, uma população muito grande, pode haver de facto uma epidemia, não é um assunto fácil, digamos que deixa-nos bastante preocupados. A DHV não é perigosa para os seres humanos, mas para evitar o perigo de contágio, o Instituto das Florestas deixa algumas recomendações.
Em primeiro lugar, ter muitíssimo cuidado no transporte. Se quem for, por exemplo, de caçar da Madeira para lá, tem absolutamente cuidado de não transportar absolutamente nada. É evidente, do Porto Santo para a Madeira, e ter cuidado com a limpeza de todos os objetos que tocarem em coelhos, obviamente, durante a caça e após a caça. E no próprio Porto Santo, as espécies, os animais que apareçam mortos devem ser enterrados, nós vamos agora também estudar o que é que podemos fazer quando aparecerem em grandes quantidades para eliminar o risco de contágio. Os resultados das análises à doença que está a afetar os coelhos do Porto Santo deverão ser conhecidos dentro de 2 semanas. O regresso da educação física para as contas de acesso ao ensino superior é bem visto pelos sindicatos dos professores. Falam em reposição da justiça e vantagens para a sociedade. É a ideia da avaliação da disciplina de Educação Física voltar a contar para a média de acesso ao ensino superior e conclusão do secundário agrada aos sindicatos. Ambos apontam vantagens, quer a nível curricular, quer a nível da saúde. Sendo a Educação Física uma disciplina da componente geral do secundário, juntamente com o português e filosofia, deve contar por razões de saúde, porque está mais do que provado, e nós recordamos de um provérbio que já vem da antiguidade, mente sã em corpo são, que mostra exatamente isto. Não basta cultivar a mente, é preciso também ter saúde física para que a mente funcione bem. É uma maneira de dar a importância que a disciplina tem no contexto do currículo e não fazia sentido só fazer essa exigência para os alunos que iam para a componente de Educação Física. Interessa também que isto venha no conjunto das análises que se estão a fazer aos currículos, no sentido de os atualizar. A decisão de a nota deixar de contar foi tomada pelo anterior Ministro da Educação, Nuno Crato, que manteve apenas o peso da disciplina para os alunos da área. O eventual regresso vem, segundo os sindicatos, contribuir para a melhoria das funções executivas e cognitivas dos alunos. Neste momento, nós também sabemos, e há dados concretos feitos nesse sentido, estudos feitos nesse sentido, que provam que a educação física contando leva a que haja mais jovens a praticar, mais desenvolve hábitos de prática desportiva. E isto é importante, tanto mais que hoje há uma corrente dentro da medicina que diz que a educação física, ou melhor, a preparação física, pode ser um autêntico medicamento. É uma medida positiva, se bem que existam também necessidades de ajustamento noutras áreas disciplinares. Isto porque na maior parte das vezes nós notamos que as outras áreas também são importantes. Se nós quisermos ser criativos, se quisermos ser inovadores, as áreas das artes são importantes para o desenvolvimento dos futuros cidadãos e nomeadamente dos nossos alunos. Sindicatos da região veem com bons olhos a possibilidade de regresso da disciplina de Educação Física. Uma medida que, a avançar, será feita de forma gradual. Num primeiro ano, apenas para os alunos do 10º ano, no seguinte, aos alunos do 10º e 11º e, finalmente, aos 3 anos do secundário. A 2 meses do Natal, as iluminações da festa já começaram a ser montadas no Funchal. Este ano acendem integralmente a 1 de dezembro. Em vários locais do Funchal é possível ver a instalação das luzes do Natal, ao contrário de anos anteriores em que primeiro acendiam as luzes na Baixa e 8 dias depois as do Anfiteatro do Funchal. Este ano acendem todas ao mesmo tempo a 1 de dezembro. O concurso público este ano foi antecipado e lançado em maio. 2 empresas apresentaram propostas, das quais saiu vencedora a Luxstar. O projeto acabou por ser adjudicado pelo valor de cerca de 1.500.000 euros, o que representou uma poupança comparativamente ao ano passado de cerca de €500 mil. Iluminação que representa colorido, haverá motivos natalícios tradicionais para além das árvores. A iluminação estende-se a ruas e edifícios. Nos edifícios foram introduzidas melhorias no projeto e acrescentada iluminação noutros. É o caso do edifício 7 dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, ou mesmo do quarteirão do Largo do Pelourinho. Nas fortalezas do Pico e de São Tiago mantêm-se as cores vermelhas, enquanto os projetores de cor branca incidirão nas fachadas de outras capelas e igrejas da cidade, assim como no Forte de Nossa Senhora da Conceição e no Palácio da Justiça. Mantém-se também, tal como no ano passado,
os característicos pinheiros de Natal, nomeadamente na Praça do Povo. As árvores da Avenida do Mar passam a ser, este ano, multicolores. São algumas melhorias ao projeto das iluminações de Natal. No terceiro trimestre do ano, a Madeira vendeu mais vinho licoroso, mas obteve menos rendimentos. O líder parlamentar do PSD espera que a revisão do modelo portuário não fique para o fim do mandato. Declarações no Parlamento durante um debate onde se discutia a operação portuária na Madeira. O diploma era da autoria do CDS e tem por objetivo eliminar as taxas na importação. O líder parlamentar do CDS recorda que foi o Governo Central do PS e CDS que eliminou as taxas portuárias no continente em 2014. Na Madeira, o Governo apenas eliminou as taxas para a exportação e mantém as da importação. Rui Barreto comparou preços praticados na região com os do resto do país. A taxa do uso portuário no Porto de Lisboa para um contentor de 20 pés cheio, em 2013, antes da eliminação das taxas do uso portuário, custava 1,90€. A Tupcarga, cobrada na APRAM, custava 59 euros. E a taxa do uso portuário nos Açores, 28 euros. Convém dizer que este 1,09€ foi eliminado com a decisão do Governo da República. O deputado centrista lembra que o PSD e o Governo defendem a revisão do modelo de operação portuária, mas 2 anos depois de terem ganho as eleições, ainda não existe nada em concreto. Um desafio semelhante fez o PS, que sugeriu que todos os partidos apresentassem propostas concretas. O PSD considera a iniciativa do CDS descabida por não apresentar uma alternativa de reposição de receita à PRAM. O líder da bancada do PSD também não garantiu quando é que o Governo irá cumprir a promessa. O modelo portuário será revisto neste mandato. Eu não espero, nem quero, que seja no final do mandato. Espero que não seja necessário. Mas há uma questão que quero dizer, Sr. Deputado. É que não passará deste mandato a revisão do modelo portuário. Muito obrigado. Sr. Deputado Jaime Filipe Ramos, era bom que se comprometesse. Vossa Excelência tem esse dever, porque é o seu partido que sustenta o Governo. Todos os restantes partidos da oposição criticaram a inércia do PSD e do Governo nesta matéria. O Parlamento também discutiu um diploma do PSD que altera a legislação regional sobre drogas legais. A alteração é justificada pelo facto de se manter a venda ambulante e pela internet. O PSD alarga à PSP e à GNR a competência de fiscalização e define ainda quantidades máximas para consumo próprio. A oposição apoia esta alteração do PSD, com alguns partidos a sugerir mais médicos para tratar a toxicodependência. O PCP critica o facto de não haver uma articulação entre Estados para o combate ao tráfico de droga na zona do Atlântico. Já o deputado independente disse que a iniciativa pecava por não incluir na lista das drogas a do álcool. Que há pouco controle das autoridades relativamente às pessoas que vendem esta droga. E há até um certo medo de intervir. Porque essas pessoas dão muita publicidade para a comunicação social. Naquilo que devia ser o combate eficaz, neste combate enérgico em relação às redes de narcotráfico que utilizam esta zona do Atlântico como uma grande autoestrada para entrar na Europa, os milhões e milhões que aqui se fazem, a resposta do Estado português, a resposta da União Europeia, seja de um tigre de papel. Que o Bloco de Esquerda vai votar a favor do mesmo, porque efetivamente achamos que os efeitos perniciosos das drogas, das substâncias psicoativas e a forma como têm sido consumidas e introduzidas no espaço regional merecem realmente a nossa aprovação deste diploma. Merece ainda reflexão a situação de eficaz tratamento seguido de alta, mas sem acompanhamento no regresso à rotina, sem equipas multidisciplinares que acompanhem e apoiem discretamente os momentos mais vulneráveis de um ex-consumidor. Nem falo, a nível geral, da pobreza de recursos humanos no que concerne a psiquiatras e psicólogos. Na ótica do nosso partido, há uma forma de combater isso. É através da alfândega, através da GNR, aumentar as brigadas sinotécnicas, arranjar cães treinados. Ora, as mercadorias que são compradas na internet vêm pelo correio. Estes 2 diplomas devem ser votados esta quarta-feira, porque na quinta há debate mensal com o Governo.
O secretário das Finanças começou a ouvir os partidos sobre o orçamento regional para o próximo ano. A oposição pediu a redução de impostos e novas medidas de combate à pobreza e exclusão social. O orçamento regional está a ser preparado e os partidos com assento parlamentar dão a conhecer as prioridades para o próximo ano, a começar pelo pedido de redução de impostos. A economia precisa de um impulso para criar emprego e reduzir o principal problema, que é o desemprego. E por isso transmitimos ao Sr. Secretário Regional das Finanças que é necessário reduzir de forma gradual, responsável, mas um sinal claro, os impostos. É muito importante. Quais? O IRS e o IVA, que nós consideramos os dois mais relevantes. Para quando também mais emprego por via da baixa do IRC para as empresas. Como sabemos, o tecido empresarial da Madeira, nomeadamente, é composto de uma grande percentagem, eu diria acima dos 60%, pelas micro e pequenas empresas, e são essas que são o garante do emprego. Colocamos a necessidade e perguntamos ao Sr. Secretário se não haverá nada para repor o subsídio de insularidade aos trabalhadores da administração pública, se não haverá possibilidade de repor o diferencial fiscal que tínhamos antes do programa de ajustamento financeiro, e recordo que tínhamos a possibilidade de fixar os impostos até 30% mais baixos na região. Os pequenos e médios empresários não podem ser alvo da senha persecutória da autoridade tributária, porque as penhoras são mais que muitas atualmente a autoridade tributária é um cemitério de empresas e assim não pode haver emprego nem desenvolvimento. Os partidos pedem mais medidas de combate à pobreza e exclusão social. A saúde merece também preocupação. Nós falamos muito do hospital, mas é preciso que a saúde tenha respostas claras para as pessoas que todos os dias precisam, quando se deslocam ao hospital, de serem atendidas, de fazerem uma cirurgia, de terem respostas. O que preocupa é a situação atual dos hospitais na Madeira, quer dos Marmeleiros, quer do Hospital Central, que está numa situação em que o próprio orçamento da região tem que alocar investimento, tem que alocar despesas de funcionamento e tem que melhorar o serviço. Enquanto se faz o projeto do novo hospital, que se arranje imediatamente o Hospital dos Marmeleiros, porque aquilo é um tarrafal que está ali, as pessoas são colocadas ali para morrer, as pessoas não são tratadas, são assassinadas por vírus e bactérias. O Sr. Secretário não abriu grandemente o jogo no que diz respeito àquilo que será a proposta de orçamento regional. Ainda assim, achamos que é um orçamento que deve responder à pobreza e exclusão social. Até sexta-feira, o secretário das Finanças vai ouvir os restantes partidos e deputado independente. O orçamento regional para o próximo ano deve entrar no Parlamento madeirense na primeira quinzena de novembro. Foram constituídos arguidos os 2 primeiros militares no âmbito das mortes nos comandos. São 2 enfermeiros destacados para o apoio médico ao primeiro dia de instrução do curso 127 dos comandos. O primeiro sargento João Coelho e a Furriel Isabel Nascimento não prestaram declarações nem aos jornalistas nem à procuradora titular do inquérito. Ambos estão indiciados pelos crimes de abuso de autoridade agravada pela morte e por omissão de auxílio, crimes que podem valer uma pena máxima de 16 anos de prisão. Primeiro sargento João Coelho sente-se responsável pela morte do Gabriel. Furriel Nascimento sente-se responsável, julga que podia ter feito mais. Sempre em silêncio. Os primeiros arguidos no caso das 2 mortes nos comandos entraram no DIAP à 1h30 da tarde. 2 enfermeiros, são eles primeiro sargento João Coelho e a Furriel Isabel Nascimento. Ele estava ao lado de Hugo Abreu quando este desfaleceu. Ela era a única enfermeira que dava assistência clínica aos 67 instruendos do curso 127. Sargento, não quer dizer rigorosamente nada às mães destes militares? Os arguidos nada disseram, nem aos jornalistas, nem à procuradora titular do inquérito, Cândida Vilar. Já as mães dos soldados mortos encaram a notícia consternadas, mas satisfeitas. Só esperam que se faça justiça. O que é que sentiu quando viu aquelas 2 pessoas no ecrã? Muita revolta contra eles. Muita revolta, porque se calhar eles podiam ter ajudado e se calhar ele não podia não ter morrido. Ou podia ter morrido igual, mas tinha tido aquela assistência que fazia falta. Há muitos mais além dos enfermeiros. E eu quero eles todos os envolvidos nos casos das mortes e dos acidentes e dos doentes, todos
eles envolvidos no processo. Dylan Araújo da Silva e Hugo Abreu estiveram 8 horas à espera de serem encaminhados para o hospital. Às 19 horas do fatídico dia 4 de setembro, estes 2 enfermeiros ficaram sozinhos na enfermaria de campanha enquanto o médico responsável pelo apoio clínico no local se ausentou. A RTP sabe que foram eles que tentaram reanimar Hugo Abreu quando o soldado entrou em paragem cardiorrespiratória. O médico só soube da morte por telefone. Para a investigação da PJ Militar é já evidente que o socorro falhou em vários elos da cadeia militar. O médico, capitão e comando Miguel Onofre Domingos, 35 anos, está entre os primeiros suspeitos. Não foi ainda constituído arguido, mas tudo indica que venha a ser nos próximos dias, tal como os outros suspeitos já devidamente identificados pela Polícia Judiciária Militar. O que falhou ali foi os meios, que não tinham os meios suficientes, em condições possíveis para minimizar a situação. E depois demoraram muito. 4 horas depois de aqui terem entrado, os 2 enfermeiros militares saíram pelas traseiras do DIAP. O Exército confirmou à RTP não ter recebido nenhum pedido de apoio jurídico. Sobre esta constituição de arguidos, o Exército diz apenas que continua a colaborar com as entidades competentes. Não estão previstas diligências para esta quarta-feira. O Instituto de Medicina Legal deverá enviar o resultado das autópsias ao Ministério Público até ao final da semana. No terceiro trimestre deste ano, a comercialização de vinho Madeira deu menos rendimento. Até foram vendidos mais litros de vinho, ao todo 830 mil, mas as receitas ficaram-se nos 4,3 milhões de euros, ou seja, menos 9,2% de proveitos do que no mesmo período de 2015. Uma quebra de valor que se deve a uma redução registada no mercado nacional e extracomunitário. Já nos primeiros 9 meses do ano, houve um crescimento de vendas para a Holanda e Dinamarca e uma redução no principal mercado externo do vinho de Cruz da Madeira, o mercado francês. O Nacional foi eliminado da Taça da Liga pelo Paços de Ferreira. Perdeu na capital do Móvel por 4-0. O resumo do jogo é para ver na segunda parte do telejornal. Até já.